para a Turquia? Vamos, o Narley está com a gente? Está aqui com a gente. O Narley, ele foi para a Turquia dentro do avião da Força Aérea Brasileira, junto com o Rodrigo Hidalgo, o Hércules e o Dari Constenaro. Nós temos 4 profissionais lá nesse momento. O Felipe Kini esteve na Turquia até ontem, ele foi rendido pelos nossos profissionais que agora seguem com essa missão. Mais cedo, Narley, você estava em Ankara. Nós batemos um papo, você ainda na capital da Turquia, mostrando atrás ali muita neve e, é claro, reportando para a gente aqueles números terríveis, tristes, e dizendo que um avião turco decolaria em instantes, levando inclusive parte da nossa equipe brasileira, que aí está já para começar a apoiar nas buscas, né, nessas buscas dramáticas. Começo perguntando o seguinte: onde que você está agora? Quais os próximos passos? O que é que você tem de novidade para a gente aqui? Pois não, Narley? Oi, Narley. Olá, boa tarde para vocês, boa noite para a gente aqui na Turquia, já passa pouco das 8 horas da noite. Eu estou, Joel, nesse momento, numa parte bem alta aqui do centro de Ankara, da capital da Turquia. A Força Aérea Brasileira, neste momento, e essa é a principal atualização... A gente perdeu o som do Narley. Possam querer ser repatriados, que queiram ser levados de volta para o Brasil. Muita gente saiu da região leste do país e veio para cá justamente por ser uma área mais segura, mais central da Turquia, e aí, sabendo da presença do A330, o Airbus da Força Aérea Brasileira por aqui, alguns brasileiros entraram em contato com a embaixada. Ainda não é certa essa possibilidade, os brasileiros ainda não confirmaram se vão de fato voltar com o voo da Força Aérea Brasileira amanhã, mas há essa possibilidade, né? A Força Aérea está por um período de 25 horas aqui em Ankara, aguardando esse contato e também no intervalo de descanso para os tripulantes da FAB que trouxeram os 48 integrantes da missão humanitária que veio aqui para a Turquia. A gente embarcou agora há pouco e, como você bem lembrou, Rodrigo Hidalgo está junto com a equipe brasileira que foi enviada lá para Kahramanmaraş, né, que é uma das regiões mais afetadas do país pelo terremoto que matou milhares de pessoas. A equipe brasileira acredita que ainda é sim possível encontrar sobreviventes, já que a literatura da área garante que até 20 dias depois, mesmo nas condições adversas, aqui está 0 grau em Ankara, né, nas regiões interioranas o frio é ainda mais intenso. Parou de nevar agora, mas ainda está bastante frio. A gente está numa área alta aqui da cidade e daqui a pouco vamos descer lá para o centro, né? Conversamos também, Joel, com algumas pessoas daqui no inglês um pouco fácil. Poucas pessoas falam inglês fluente aqui, pelo menos das pessoas com as quais a gente conversou aqui em Ankara. Em Istambul é mais comum encontrar pessoas que conversam em inglês, né? Mas usando ali o tradutor, a gente foi falando com as pessoas e elas demonstram muita gratidão com a presença da missão brasileira, na verdade de qualquer missão humanitária, mas por nos ver, a gente ganhou desconto para conseguir comprar, por exemplo, o chip de celular. As pessoas perguntam se a gente precisa de mais alguma coisa, de alimentação, de estadia. Muitos sabem que às vezes os jornalistas andam pelas cidades e aguardam os transportes, né, que são oferecidos pelos estados, mas nem sempre a gente consegue essa carona que a gente conseguiu com a Força Aérea Brasileira, por exemplo, para se deslocar internamente. Então, o clima que a gente encontrou, não sei se isso é geral, mas a princípio o que a gente encontrou aqui é gente agradecida com a nossa presença, Joel. E aqui em Ankara, então, a principal visão que a gente tem é de um país em luto. Muitas pessoas tristes, as bandeiras em meio mastro, muitas pessoas muito gratas pela presença dos mais de 70 países que têm enviado ajuda para cá, né? E a gente sabe que há uma demanda também na Síria, né, Joel? Muita gente cobra por que é que, por exemplo, o governo brasileiro ou outros governos não enviaram ajuda humanitária também para a Síria, um país severamente atingido pelos terremotos que ocorreram justamente na área leste da Turquia, sudeste, né, mais para sul da Turquia e também, né, no oeste da Síria, no noroeste da Síria, que é justamente uma área de conflito, que há presença de rebeldes, embora o Estado tenha ocupado Alepo, que é uma cidade bastante importante por ali, ainda há muitos rebeldes no entorno, e os números por lá são também bastante defasados. Os especialistas que a gente ouviu, Joel, disseram que a situação por lá é muito mais complexa do que tem sido divulgado, né? Que pela concentração de pessoas, pelo número de edificações e pelo nível do tremor, os especialistas disseram que certamente há muito mais vítimas do que essas pouco mais de 3.700 divulgadas até agora pelos capacetes brancos, né? Que é a organização
organização que tem divulgado os números lá da região de Alepo. Joel, desculpa se eu disparei aqui, mas é porque estou falando, mas você pode me interromper. Não tem isso não. Uma coisa que eu gostaria que você compartilhasse com a gente é a seguinte: ontem você voou por mais de 12 horas aí, junto com os militares, com os médicos. 20 horas. 20 horas, pessoal da nossa força-tarefa, né? E como é que foi o clima dessa viagem? O que é que era discutido ali? O que é que você ouviu por parte desses especialistas que nós sabemos que eles têm que ter um preparo não somente físico, mas psicológico para lidar com isso? Eu me lembro bem que em Brumadinho, na tragédia de Brumadinho, policiais, bombeiros saíram daquela missão diretamente para as áreas psicológicas, para tratar com psicólogo, com psiquiatra mesmo, porque foi uma devastação psíquica ali vivida por esses profissionais. O que é que foi discutido na viagem, hein, Naila? Algumas curiosidades para a gente passar a entender um pouco dessa realidade. Inclusive, Joel, nessa equipe que veio para cá estão o que a gente tem chamado aqui de os 6 de Minas Gerais, que são justamente a elite daqueles que trabalharam nos resgates de Brumadinho, que foi a maior tragédia que a gente já teve no Brasil, né, relacionada a esse tipo de desastre. Então eles trabalharam em Brumadinho, Mariana também um pouco antes, foi a maior tragédia ambiental que a gente teve até agora, mas é uma equipe especializada que foi até o Haiti, por exemplo, quando houve um ciclone em 2019, também para Moçambique. Moçambique, e foi um relato que eu ouvi do sargento Leonardo, que é integrante desses 6 de Minas Gerais, contando que eles foram para lá com uma previsão muito parecida com essa aqui, de ficar até 2 semanas, mas que a presença deles lá se tornou fundamental e que a partir da demanda eles ficaram 40 dias em Moçambique para ajudar as vítimas por lá. É uma situação diferente daqui, até porque os recursos são limitados e seria necessário, por exemplo, que a Força Aérea Brasileira trouxesse mais equipamentos e tudo mais e pudesse render essa equipe. Joel, o profissionalismo é bastante importante, né? Quando eu disse para você que esses profissionais disseram para mim que esperavam encontrar sobreviventes, não foi a sensação que eu tenho, que nós todos temos, de querer encontrar sobreviventes. Eles garantiram que tecnicamente existe essa possibilidade. E eu não vi, Joel, nenhum momento em que as pessoas estivessem acordadas, que elas não estivessem conversando sobre a operação. A gente passou, eu falei 20 horas, mas eu acho que foi mais, a gente ficou umas 25 horas dentro da aeronave, porque houve um atraso grande de 6 horas para a partida, né, por causa de combustível inflamável que havia dentro ali de alguns geradores de energia, e aí precisou ser todo drenado, né, porque os animais também estavam próximos desses geradores, então houve esse problema de partida logo de cara. Quando a gente chegou aqui no espaço aéreo turco, a Força Aérea Turca pediu que o avião retornasse para a área central. A gente já estava lá no leste, lá próximo à Síria. E aí a gente ficou um bom tempo taxiando no ar até conseguir pousar no aeroporto de Ancaras aqui da capital. E depois disso, Joel, a gente teve que esperar a chegada dos 2 aviões Hércules da Força Aérea Turca para descarregar essas 6 toneladas de equipamentos. Nesse período, Joel, todo momento em que esses agentes profissionais estavam acordados, eles passavam conversando entre si sobre estratégias de salvamento, com cadernos na mão, anotando tudo, definindo prioridades, sabendo se havia recursos, insumos, quem ia tratar dos animais, se havia água potável, por exemplo, para levar os cães farejadores, altamente especializados também, os cães levados do Brasil, trazidos, né, do Brasil aqui para a Turquia para fazer essa operação, inclusive alguns relatos sobre a importância dos cães, né, porque o próprio sargento Leonardo, dos 6 de Minas Gerais, além de outros bombeiros com quem a gente conversou, né, numa roda de conversa, assim, falando sobre a importância dos cães, eles disseram assim, que em Brumadinho, embora tenha sido uma tragédia gigante, com mais de 270 pessoas mortas no Brasil, sem dúvida nenhuma havia muito recurso, muita atenção, isso conversando informalmente, é claro, né? O agente contou para mim assim que havia muita atenção, muita presença da imprensa, então havia muito recurso. E esses animais chegavam e assim resolviam vários problemas imediatos. E olha que a gente conseguiu reconhecer a 207ª vítima muito recentemente, né? Ainda há corpos perdidos por lá. E né, outra coisa, pensa em Brumadinho, uma área única, né? Uma área única que recebeu pessoas do Brasil inteiro, profissionais do Brasil inteiro, recebeu gente de fora. Eu me lembro bem de comitiva de Israel,
chegando em Brumadinho com especialistas, com equipamentos de última geração e tal. Ou seja, nenhuma parte daquela área deixou de ser trabalhada. Agora, aí na Turquia e na Síria, não está acontecendo isso. Ontem o Kili reforçou para mim que a maior parte das áreas não está sendo trabalhada. Né? Imagine só o que tem de gente debaixo dos escombros agora que vai permanecer por dias lá e que serão retiradas mortas porque não teve material humano capaz, suficiente para retirá-las de lá. Então é uma situação muito mais complexa do que a gente imagina. E você, mesmo não estando nessa região, estando aí em Ankara, capital da Turquia, pode reportar isso para a gente. Você deve estar ouvindo isso aí a todo instante, não? Foram 7 mil edifícios que foram abaixo, né, Joel? Então é realmente muita gente, milhares de pessoas. E houve também, Joel, uma revolta por parte da população no segundo dia, justamente pela demora na resposta do governo turco. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, admitiu na televisão que houve essa demora, pediu desculpas à população. Ele vive um momento de tensão política por causa disso, porque uma tragédia dessa dimensão, mesmo para um autocrata, vamos dizer assim, entre aspas, eu tomo a liberdade poética aqui de chamá-lo assim, que está no governo desde 2014, que antes era primeiro-ministro e que até 2009 foi prefeito de Istambul, ele também tem questões políticas com que se preocupar, já que a população realmente fica bastante revoltada na medida em que eu mesmo, Joel, pouco antes de, aliás, enquanto estava vindo para cá, junto com a Força Aérea Brasileira, monitorei por esses aplicativos que a gente consegue ver a movimentação aérea, né, das forças de segurança, na verdade qualquer avião a gente consegue ver hoje em dia, né? Pelos aplicativos. E eu consegui observar que os aviões militares turcos só se movimentaram mais de 20 horas depois da tragédia, na segunda-feira. Então não houve sequer, por exemplo, uma movimentação da Força Aérea Turca imediata, né? A gente sabe, e a gente aprendeu nas últimas 48 horas, como é difícil a logística e como é difícil organizar operações aéreas de transporte, de resgate, de insumos e tudo mais, né? Isso é absolutamente compreensível. Mas ficou evidente que o país não estava preparado. É um país que é milenar, que tem uma cultura milenar e que há muitos e muitos anos, dá para dizer com certeza, milhares de anos, ocorrem terremotos. E o país não estava preparado, em especial na região leste, mas há uma questão especial dos últimos 15 anos, Joel, porque temos uma guerra civil severa ao lado, na Síria, na fronteira a sudeste do país, justamente onde a área mais afetada. Muitos refugiados moram naquela região sudeste da Turquia e que foram para lá depois dos conflitos na Síria. 8 milhões de sírios moram aqui. Então, essa região, justamente, a maior parte dos moradores lá são sírios e que foram, tentando se adaptar na medida do possível. As construções, é uma região mais pobre, as construções não são adaptadas dentro da engenharia necessária para uma área sujeita a terremotos e que acabou ocasionando nessa tragédia. Claro que isso não isenta o governo de responsabilidade, já que também há necessidade de acolher, de criar estrutura, de prever isso, de saber que, por exemplo, se aconteça, já que não tem estrutura, então, seria necessário, de fato, um deslocamento rápido, justamente de equipes de resgate, né? Mas ficou claro, o governo admitindo isso, que é bastante incomum por aqui, que agradecendo inclusive as missões trazidas internacionalmente, mais de 70 países enviaram homens e mulheres para cá para trabalhar nesses resgates. Então, politicamente, a gente observa também um país, não é uma crise, tá? Em razão do luto também. É muito diferente de uma revolta, de manifestações, de pessoas nas ruas, não é isso que está acontecendo, pelo menos não por enquanto. O que está acontecendo agora é um momento de tristeza e houve sim uma cobrança por parte do governo, principalmente das famílias enlutadas, porque a gente fala de milhares de mortos e quando a gente fala sobre isso, a gente tem que multiplicar por 20 aí, cada uma dessas mortes, um sentimento, no mínimo, né, de tristeza quando morre alguém numa situação como essa. Verdade. Narley Rezende, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, força, meu amigo. Dê um abraço também no Hércules, bom trabalho para vocês, a gente volta a se falar provavelmente na segunda-feira de manhã, lá na tela da Band no Bora Brasil. Força aí, tá bom, meu amigo? Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite para ele, boa tarde aqui pra gente. Um trabalho que, pelo que ele está descrevendo aqui pra gente, vai muito longe, né, Joel? A gente, tava falando em 21 mil mortos, a gente já tá passando de 22 mil mortos e algumas histórias de milagres, né, seguem acontecendo. Já falamos de um bebê que foi retirado dos escombros ainda com cordão umbilical,
cachorro que estava sufocado até o pescoço, enterrado até o pescoço, foi retirado. Uma família inteira foi retirada. E hoje, uma equipe de resgate da Espanha, que está por lá, tirou irmãos e uma mãe depois de 110 horas embaixo dos escombros. Então, foi possível fazer esse resgate. Essas pessoas foram retiradas entre aplausos, lágrimas, pressa em levá-los para o hospital o quanto antes. Resgate que foi feito na cidade de Nurdagui, que fica a mais ou menos 80 quilômetros do epicentro do tremor principal. 80 quilômetros do epicentro principal. Olha a distância, né, Joel? O raio de alcance desse terremoto. Então, a equipe espanhola conseguiu salvar essa família. O primeiro a sair foi um menino de 2 anos, que não sabia se chorava, se pedia um cobertor, ficou todo perdido. Depois, outro menino, aliás, a menina, né, a irmã dessa criança, foi tirada de lá também, sem ferimentos graves aparentes, e na sequência, a mãe deles. Você está falando em distância, você se lembra muito bem. Esse terremoto aí foi sentido na Groenlândia. Pois é. Quase 6.000 quilômetros de distância.